Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Última lição do quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe de jovens. Último trimestre do ano de 2019, nossa última lição. O tema da lição, o Evangelho em Éfeso. Eu sei que muitas igrejas já devem ter encerrado o seu trimestre antecipadamente, porque muita pessoa viaja, né? Muitos entram de férias e querem viajar, mas com certeza ainda tem alguma parcela ainda dos nossos companheiros de EBD em Foco que ainda estão encerrando a sua EBD ainda no próximo dia 29. Então, nós estamos aqui ainda para mais um comentário, encerrando aí o nosso trimestre, encerrando o nosso ano de 2019. ebdemfoco.com, na pessoa do nosso querido professor Herberson e de toda a equipe, agradece em nome do Senhor Jesus a parceria com todos que estiveram conosco esse ano e contamos com vocês para o ano que vem, o ano de 2020. Na classe de jovens, nós estaremos estudando. Eu costumo dizer, quando alguém me pergunta qual é o tema da próxima lição, do próximo trimestre da classe de jovens, eu já digo que nós estaremos estudando Cristologia. Nós não estaremos estudando um livro especificamente, mas nós estaremos estudando sobre Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus, né? Nós estaremos estudando, será uma lição memorável, tenho certeza, porque é muito interessante que nós estaremos estudando sobre a pessoa de Cristo como homem e como Deus. Se você tem muita vontade de aprender muito mais sobre Jesus, esse é o momento, né? Nós estaremos iniciando aí o nosso trimestre em 2020 com esse tema maravilhoso sobre Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. Lembrando que esses slides estão na plataforma, está também na plataforma um slide de encerramento, né? Um geralzão para você poder usar nesta última aula do ano, última aula do trimestre. Você vai baixar este geralzão, né? Este slide com o resumo do trimestre gratuitamente. É só acessar www.ebdemfoco.com. E o slide normal é para os assinantes do ebdemfoco.com. Mas esse conteúdo ainda está na plataforma. Acesse lá www.ebdemfoco.com e confira. Então é isso aí, a tema da lição, como eu já disse, o Evangelho em Éfeso. O texto do dia: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Atos 19 e verso 11. Nós vemos aqui que o Evangelho está continuando, está expandindo. E como nós estudamos durante todo esse trimestre, a primeira parte do livro de Atos dos Apóstolos, basicamente, as principais personagens é o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Agora, até o final, os personagens principais são os apóstolos Paulo e Silas, né? Nós tivemos também uma parte aí com Barnabé, mas especialmente agora Paulo e Silas, Paulo e Timóteo, o próprio Lucas também, em algum momento nós vamos perceber que ele está inserido na história. A síntese: Éfeso era uma cidade multicultural, pagã e com grupos resistentes ao evangelho. Contudo, a obra de Deus prospera nesta localidade com conversões e manifestações de poder, né? O evangelho, Paulo diz isso lá em Romanos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, não interessa em qual é o meio que o evangelho está sendo pregado, ele sempre mostrará-se eficiente para cumprir aquilo que Deus propôs. O texto do dia, o texto bíblico, melhor dizendo, está em Atos 19, verso 24 até o 34. Não vamos ler o texto aqui em virtude do tempo, mas você com certeza deve ter estudado todo o livro de Atos aí, especialmente esse texto para esta semana. A orientação pedagógica você vê aqui no mapa, né? Éfeso, a cidade de Éfeso, né? A atual Turquia, né? A Ásia Menor, tem a atual Turquia. Éfeso
de grandes templos, algumas ruínas de Éfeso, mostrando aí algumas ruínas de Éfeso, e é uma cidade histórica e uma cidade muito rica de cultura. A introdução. Nossa introdução diz o seguinte: na lição deste domingo estudaremos a chegada do Evangelho à cidade de Éfeso, na terceira viagem missionária de Paulo, terceira e última. Nesta cidade houve conversões, batismo com o Espírito Santo e milagres, como era recorrente no ministério do apóstolo Paulo. A despeito de também ter tido forte oposição, o apóstolo estabelece residência ali. Deus abençoou o seu ministério. Atos 19:10 diz: e de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Nós devemos lembrar que a igreja de Éfeso, né, ela recebe uma carta lá nas cartas do Apocalipse. João foi presbítero na igreja de Éfeso. Paulo pregou o evangelho em Éfeso, né? E lá nas cartas do Apocalipse nós vemos que a exortação, né, que Deus dá à igreja de Éfeso era de que ela deveria voltar ao primeiro amor, deveria buscar a Jesus como no início da sua existência. Primeiro ponto, a obra de Deus em Éfeso. Recebestes o Espírito Santo? Uma pergunta. Quando Paulo chega a Éfeso, encontra alguns discípulos, pessoas que já haviam crido em Jesus Cristo e que receberam o batismo de João, o batismo em água, né? Então Paulo os batiza em nome do Senhor Jesus. Depois de serem batizados no batismo ordenado por Jesus, o apóstolo impôs as mãos sobre eles e veio sobre todos o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. O evangelho chegando em Éfeso, e nós vemos aqui que os irmãos recebem o Espírito Santo como uma prova da sua conversão a Cristo. Jesus não mudou e ainda batiza crentes com o Espírito Santo nos dias de hoje, não para se sentir superior aos outros, mas para que por meio desse revestimento seja poderosamente usados por Deus, né? Então nós vemos aqui que nós, especialmente nós assembleanos, acreditamos na atualidade do batismo com o Espírito Santo, tá? Nós acreditamos nisso. Há algumas divergências em relação à evidência do batismo, porque muita gente acha que a evidência do batismo é o falar em línguas. Para muitos, inclusive no meio pentecostal, no meio assembleano, a evidência do falar em línguas era para aquele momento. Hoje, há o batismo com o Espírito Santo, sim, é atual, há a atualidade do dom de línguas, mas necessariamente a pessoa que é batizado não precisa falar em língua hoje, né? Ele tem outras manifestações aí de poder. Por exemplo, o comentarista está dizendo aqui que Jesus, melhor dizendo, não mudou e ainda batiza crente com o Espírito Santo nos dias de hoje. Não para se sentirem superiores aos outros, mas para que, por meio desse revestimento, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Esse revestimento de poder é para todo crente, tá? Mas o falar em línguas não é para todos. Esta é uma ideia que está bastante usada no meio dos teólogos assembleianos, de que o batismo com o Espírito Santo é real, é atual, entretanto, ele não necessariamente precisa ter uma evidência do falar em línguas, mas ele é um revestimento do poder de Deus para pregarmos a palavra de forma poderosa e ousada no nome do Senhor Jesus. Então, pense bem, querido, o Evangelho de Cristo está sendo pregado. E o batismo com o Espírito Santo é atual, sim. Você pode ser batizado, você deve buscar o batismo com o Espírito Santo, deve buscar esse revestimento do poder de Deus para pregar poderosamente a palavra do Senhor. E ainda hoje há muita gente fascinada pelos deuses da pós-modernidade. Alicerce teológico.
A vida cristã deve ser equilibrada, não podemos apenas desejar a plenitude do Espírito Santo e a manifestação dos dons espirituais em nossas vidas sem almejar o conhecimento da palavra de Deus. Depois da experiência da plenitude do Espírito Santo com os irmãos de Éfeso, Paulo passa mais de 2 anos ensinando-os. É importante nós entendermos que a oração, o buscar, nos traz esse revestimento, esse batismo com o Espírito Santo. A fé, né? O crer, a fé na existência, na atualidade desse revestimento, nos traz o revestimento. Mas isso não nos isenta de sermos dedicados no ensino ou no aprendizado da palavra de Deus. O objetivo era preparar os crentes para a obra do Senhor, né? Existem momentos da nossa vida ministerial como cristão, não falo como obreiro, mas como cristão, porque a ordem de pregar o evangelho é para todos. Há momentos em que apenas ser cheio de revestimento, ou apenas não, que só o ser cheio do revestimento do poder não é suficiente, é preciso ter conhecimento extensivo também da palavra de Deus. Não é de se admirar a profundidade da carta aos Efésios, haja vista o alicerce teológico que a igreja ganhara durante esses 2 anos. Hoje em dia temos a escola dominical e os cultos de ensino, os cursos, seminários e faculdade teológica que têm por finalidade edificar e capacitar o povo de Deus. Ainda que de forma muito precária também, né? A escola dominical nas nossas igrejas estão cada vez mais defasadas, com pouquíssimos investimentos, né? E em questão aos cultos de ensinos, ele tem se perdido bastante na maioria das igrejas. Os seminários e faculdades estão distanciados do dia a dia da igreja, né? Raras pessoas que fazem seminários, que fazem cursos de teologia, mesmo cursos livres e baratos, não são muitos, infelizmente. Quem deveria suprir essas necessidades seria a escola dominical, e infelizmente ela não recebe a atenção que deveria. Busque também crescer no conhecimento das Escrituras Sagradas. É sempre tempo para isso. O Evangelho alcança toda a região. A cidade de Éfeso era um centro cosmopolita e as notícias se disseminaram em pouco tempo. Era uma cidade cheia de cultura, né, e de muita mistura de cultura, muito miscigenada culturalmente, né? O versículo diz que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra de Deus. Essa hipérbole, toda a Ásia, era usada como frequência na antiguidade, né? É uma forma de descrever que os principais lugares de acesso, né, foi pregado o evangelho. Então, de certa forma, a figura de linguagem aqui ela não é errada de dizer que toda a Ásia ouvira a palavra de Deus, ouviram a pregação do evangelho. Lucas não quis afirmar que cada morador da Ásia ouviu a palavra, mas que o evangelho penetrou em todas as províncias daquela região, alcançando judeus e gregos. Ainda que isso seja provável, né? Não que os apóstolos tenham pregado a cada pessoa, mas que, por exemplo, as pessoas ouviam a pregação do evangelho e elas mesmo, por ser uma novidade, uma coisa totalmente diferente do que eles já haviam conhecido, eles mesmos passavam de um para o outro. É possível que, se não 100%, mas quase 100% daquela população ouvira, se não o evangelho todo, mas pelo menos uma parte dele. Praticamente todas as cidades em Apocalipse 2 e 3 se encontram nesta região, e há fortes indícios de que receberam o evangelho nesse tempo, fruto dos esforços do apóstolo Paulo em sua terceira viagem missionária. Você que está acompanhando aqui o estudo, você que usa o slide, você pode conferir a rota da terceira viagem missionária de Paulo na imagem. Ou você que não está usando o slide, mas você pode buscar. A maioria das Bíblias tem esses mapas no final da Bíblia, é só você conferir para você se situar melhor esta localização. Segundo ponto, maravilhas e milagres. Pessoas curadas e libertas.
Deus fazia milagres pelas mãos de Paulo. Essas maravilhas também contribuíram para combater a influência da magia e do espiritismo em Éfeso. As pessoas viram que Paulo não era um mágico do qual estavam acostumados. Os milagres eram realizados pela fé em Jesus, mas fé em Jesus não era nada de magia, como veremos a seguir. A cidade de Éfeso era uma cidade muito rica de cultura pagã, né? E o evangelho ali manifesto era em poder, né, para que pudesse mostrar superioridade ao paganismo. Lembrando que aquela cidade é uma cidade também muito devassa, né? E as pessoas gostavam de muitas festas, de muitas bebedice, de cultos regados com vinho, com muita bebedeira e sexo também, como era de costume na maioria das cidades pagãs. Quando se tem fervor espiritual e solidez na palavra, os milagres acontecem como foi em Éfeso. Precisamos buscar o Senhor e a sua palavra para que milagres também aconteçam em nosso meio. Pois disse Jesus, e esses sinais seguirão os que creem. Aos que creem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16 e 17. As consequências do Evangelho, né? São consequências do Evangelho. Quando nós falamos desses milagres que seguirão os que crê, aonde há verdadeiro Evangelho, vai haver manifestação de poder, porque é uma garantia de Jesus de que aonde for pregado o verdadeiro Evangelho, haverá manifestação de poder. Falsos obreiros, há sempre esses. No tempo de Paulo já havia os falsos obreiros. Alguns judeus quiseram expulsar os demônios de um homem, achando que para isso bastava usar uma fórmula mágica. Não conheciam Jesus pessoalmente. O demônio responde que conhecia Jesus e sabia quem era Paulo, mas eles não. Olha só que interessante. Primeiro, no tempo de Paulo já havia os falsos obreiros. Sim, já havia falsos obreiros. E um detalhe que é muito importante é que a igreja, os apóstolos, eles enfrentavam, eles confrontavam esses falsos obreiros. Hoje nós temos uma enormidade de falsos obreiros em nossas igrejas e com aquela mania, com aquela ideia tola de que não se pode tocar no ungido de Deus, que no Novo Testamento não fala nada sobre isso em relação a pastor ou a qualquer obreiro, estas pessoas continuam nas igrejas pregando heresias, matando pessoas espiritualmente, e a igreja hoje não faz nada com essa ideia deturpada de que não pode se levantar contra o pastor. Olha, o principal é Cristo e a sua igreja. Se o homem é contra a Bíblia, ele deve ser destituído. Alguns judeus quiseram expulsar os demônios, né? Os filhos de um sacerdote lá acharam engraçado Paulo expulsar demônios, né? E acharam que podiam fazer isso. E foram lá tentar usar alguma fórmula. E, é claro, não deu certo. Na verdade, o endemoniado, na força do demônio, espancou eles e eles foram para casa espancados e nus, porque eles brincaram com forças sobrenaturais sem ter o preparo, sem ter a unção divina sobre as suas vidas. Satanás não é brincadeira. Batalha espiritual é uma coisa séria e a gente precisa estar preparado para isso. Quando nos tornamos crentes em Jesus e lhe entregamos nosso coração e vida, realizando sua obra com sinceridade, não precisamos ficar calados. Podemos então dizer, sou um salvo por Jesus, meu Senhor. Né? Nós, que somos verdadeiros cristãos, devemos sempre nos opor àquilo que está errado. Limpeza geral. Interessante ver que o julgamento que cai sobre os falsos obreiros causou um forte temor sobre todos, e o nome de Jesus foi engrandecido. O arrependimento levou as pessoas a confessarem suas más obras, a queimar literalmente os seus livros de magia. Né? Existem muitos por aí fazendo todo tipo de atrocidade, todo tipo de
de maldade dizendo que é bíblico e ninguém faz nada. É preciso que a igreja reaja, como os apóstolos reagiam contra essas maldades da igreja. Quando o poder de Deus é derramado, ocorre arrependimento. Altares são purificados e pecados abandonados. Exatamente. Quando o evangelho chega, quando Deus se manifesta com o seu poder, através do evangelho, as pessoas são transformadas e esse é o objetivo, que elas sejam purificadas, né? Que elas sejam transformadas, que abandonem os seus pecados, né? Não apenas chore, mas que abandone seus pecados. O evangelho tem esse poder. Terceiro ponto, mais uma perseguição. O caminho causa alvoroço. Certo pregador disse: os sermões mais eficientes são aqueles que fazem os opositores do evangelho morderem os lábios e rangerem os dentes. E foi isso que aconteceu em Éfeso, pois Lucas relata que houve um grande alvoroço por causa do caminho, ou seja, por causa da igreja, né? Do movimento dos apóstolos. Ou seja, por causa das pessoas que se entregavam ao caminho que é Cristo. Isso se deu em razão de Paulo, em sua pregação, confrontar o estilo pecaminoso daquelas pessoas. Então, o apóstolo Paulo estava ali disposto a falar tudo claramente mesmo, a confrontar aquelas pessoas. O que é muito importante nós observarmos que hoje nossas pregações são basicamente triunfalistas, motivacionais e que não tem mais confronto ao pecado. Por isso as igrejas estão morrendo, por isso os cultos de ensino já não interessa a ninguém, a escola dominical está falindo, porque não há confronto mais nas pregações, não há mais oposição ao pecado. Então, quando tem um culto ou uma celebração, como no caso da celebração de ensino, a escola dominical, que tem um conteúdo direcionado e que confronta o pecado, essas pessoas se evadem e preferem os cultos de domingo, que geralmente são cultos com mensagens triunfalistas e de autoajuda. Nós precisamos resgatar a verdadeira pregação do evangelho com o verdadeiro conteúdo do evangelho, para que assim nós possamos alcançar o êxito que o evangelho demanda, que é a transformação das pessoas, não esse negócio de amaciar ego de ninguém. A boa pregação não é aquela que causa apenas alegria, mas que nos deixa desconfortável quanto aos nossos pecados. Nós precisamos estar desconfortáveis com os nossos pecados. Não é admissível que nós sejamos cristãos e estejamos confortáveis com os nossos pecados. Se as mensagens pregadas nas nossas igrejas não nos confrontam com os nossos pecados, tem alguma coisa errada. A igreja precisa sempre se conscientizar de sua missão, de que não pode se conformar com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos achar que está tudo normal. A Diana dos Efésios. A deusa grega Ártemis era conhecida como Diana entre os romanos, era considerada a deusa da fertilidade. Aí quando você vê a palavra fertilidade, deuses gregos e romanos, ou deuses pagãos, você já pensa, já imagina logo. Imundícia, né? Promiscuidade. O templo para Diana, também conhecido como Ártemis, em Éfeso, foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era apoiado por 127 pilares, cada um com 20 metros de altura, e foi adornado com grandes esculturas. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Uma obra de arquitetura fantástica, maravilhosa, bonita. Foi completamente perdido na história até 1869, quando foi descoberto novamente, e seu altar principal foi desenterrado em 1968. A idolatria era algo pesado ali na cidade de Éfeso. O templo de Ártemis, ou Diana, era também um grande tesouro e banco do mundo antigo, onde mercadores e reis faziam depósitos e o dinheiro podia ficar sob a proteção
da divindade. Olha que interessante, né? Eles confiavam tanto nessa deusa que até seus tesouros eram guardados ali. E para eles estava sob a proteção da deusa, né? E esse dinheiro era um dinheiro abençoado pela deusa, segundo eles. O templo de Diana em Éfeso era de fato famoso em todo o mundo. A venda de ídolo ali deve ter sido um comércio substancial. Porque era interessante, né? Ainda hoje a gente vê o comércio de relíquias religiosas, o comércio da palavra também, o comércio de milagres. Sempre houve desde o mundo antigo, desde os pagãos, hoje também dentro das igrejas evangélicas. O evangelho derriba os ídolos. A conversão de muitas pessoas em Éfeso estava causando prejuízo ao comércio das estátuas de sua deusa, né? Havia ali um grande comércio e tudo bem, eles são pagãos e eles vendem as estátuas da deusa e as pessoas que compram, alguns querem levar apenas uma lembrança por causa do templo, que é algo magnífico, mas outros acreditam que realmente alguma coisa pode acontecer para quem se prostra diante da deusa. Demérito, um ourives, levanta uma perseguição contra Paulo e os cristãos. Olha, Paulo começa a pregar, ele passou 2 anos lá, e aí o poder do evangelho começa a realmente transformar pessoas. Pessoas começam a aceitar a Cristo, começam a abandonar a compra e a venda das estátuas, e o comércio local começa a ter aí um prejuízo, uma crise econômica na cidade de Éfeso por causa da pregação do evangelho. Você imagina que o evangelho, quando chega num lugar, vai trazer crise econômica? Não, o evangelho vai trazer bênçãos. Não necessariamente. Nesse caso aqui, se a vida das pessoas eram baseadas em idolatria, a idolatria tem que acabar. Deus vai prover outro meio para essas pessoas se subsidiarem e viverem bem, mas nada justifica a vida material boa por causa do pecado. É melhor, o escritor de Provérbios diz que é melhor um pouquinho de pão do que com paz, né, com dignidade, com honestidade, com a presença de Deus, do que muito dinheiro onde há contendas, onde há idolatria, onde há todo tipo de maldade. O povo daquela região era fascinado pela deusa Diana e seus poderes, entre aspas. E ainda hoje há muita gente fascinada pelos deuses da pós-modernidade. Hoje os deuses da pós-modernidade. O que são deuses da pós-modernidade, né? Nós temos aí pessoas, nós temos internet, nós temos cantores, pregadores, artistas, enfim. Existem... A gente quase não fala sobre idolatria quando a gente fala sobre os santos católicos, porque isso, na verdade, está muito restrito à Igreja Católica. E quando nós falamos a cristãos, há um mal que parece ser ainda pior do que os ídolos católicos, né? Que são o endeusamento da pessoa. E eu não digo apenas o endeusamento de uma pessoa fora de mim mesmo, mas o endeusamento de mim mesmo e das minhas coisas, né? A pós-modernidade trouxe esse tipo de endeusamento da minha própria pessoa, do meu próprio ego, da minha própria personalidade, do culto a mim mesmo, o endeusamento das minhas coisas, dos meus bens materiais, do meu dinheiro, enfim. Enquanto naquela época as pessoas adoravam estátua, enquanto a Igreja Católica faz as suas homenagens aí aos seus santos através de suas imagens, há no meio cristão uma rejeição aos ídolos de barro, mas há um amor e uma adoração a si próprio e a pessoas e a personalidades, o que de igual modo é tão terrível e tão condenado pela Bíblia. Mas o evangelho derrubou os ídolos e reverteu a situação, pois o livro de bruxaria foram queimados e a adoração no templo foi seriamente ameaçada. O evangelho chegou fazendo uma grande bagunça ali na cidade de Éfeso. Como diz o comentarista bíblico Lawrence Richard, o evangelho, e somente o evangelho, pode desacreditar o mal e reverter as tendências vistas atualmente na nossa sociedade. Olha, isso é importante, porque nossas igrejas estão cheias de ídolos, nossos crentes cultuam a si mesmos, cultuam pastores, cultuam artistas gospels ou não gospels, e isso porque a mensagem que essas pessoas pregam são mensagens que agradam ao coração.
agrada a um coração que é corrupto, agrada a um coração que é perverso, como diz a Bíblia. Mas quando nós pregarmos o evangelho que vai confrontar este coração perverso, assim é a única forma de transformar essas pessoas e salvá-las. Nossa conclusão. O livro de Atos dos Apóstolos mostra como o evangelho se expandiu a partir de um grupo de discípulos que no cenáculo foram batizados, cheios do Espírito Santo. Não só a mensagem era pregada por eles, mas Deus confirmava com milagres. Pessoas eram salvas, libertas, curadas e batizadas com o Espírito Santo. Nós vemos isso em todo o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico que narra o que aconteceu, que narra os fatos. É um livro histórico, ele narra os fatos. Há 2 pontos que é importante nós observarmos como lemos o livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro, é um livro histórico que narra fatos. Ele não é um livro normativo. Então, não pode tirar daqui do livro de Atos nenhuma doutrina, nenhum dogma. Porque o que Lucas propôs aqui foi narrar a experiência do início da igreja, que é muito enriquecedor, que nos norteia a prática do nosso cristianismo hoje, mas não pode ser tirado nenhum dogma do livro de Atos dos Apóstolos. Em Éfeso não foi diferente, e Paulo foi tremendamente usado nesta cidade para romper com a idolatria ali presente, apesar da perseguição. O livro de Atos não é apenas histórico, mas é mais um relato de como o Espírito Santo age na igreja e por meio dela. Que sejamos cheios do Espírito Santo para darmos continuidade à obra que o Senhor nos outorgou. Como eu já disse, o livro de Atos dos Apóstolos não é um livro normativo, mas é um livro que narra os acontecimentos que foram verdadeiros. O livro de Atos não é apenas histórico, mas um relato de como o Espírito Santo age na igreja e por meio dela. Que sejamos cheios do Espírito Santo para darmos continuidade à obra que o Senhor nos outorgou. Amém? Essa é a finalização da nossa lição. Finalizamos o nosso trimestre. Muito obrigado. Mais uma vez, vale sempre lembrar, você pode adquirir esse slide no site abdefoco.com, mas, por favor, não adquira ele fora do site oficial do abdefoco.com. Então é isso aí, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo trimestre com o tema Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. Paz e bem a todos.